Não bastasse o tanto de problemas que o Brasil tem, agora chegou para o Brasil o coronavírus. É um problema mundial e que tem se alastrado. Sim. O Brasil, ele tem conseguido segurar essas epidemias, essas pandemias, né, Ricardo? Muito pelo seu sistema de saúde que é unificado. Com certeza. É isso que acontece. Exatamente. O coronavírus, ele começou na China, é uma epidemia na China. Parece que a China começa a mostrar sinais, Paulinho. Essa semana tem algumas notícias de que está começando a controlar. O número de infectados tem caído. Mas o problema muito grave está acontecendo na Itália, né? E esse problema, por exemplo, as fronteiras do norte da Itália já foram fechadas. Parece que há mais número de mortes relativo na Itália do que na própria China. E a preocupação na Europa inteira e no mundo todo. O coronavírus já chegou no Brasil, porém ele não é um vírus circulante. Tem alguns casos. Parece que essa semana fechou 19 casos confirmados e mais de 300 suspeitos. Dos 19 casos confirmados, 13 no estado de São Paulo. Por isso que o alerta no estado de São Paulo é maior, porque o número de casos confirmados é aqui. Mas é verdade, o Brasil está mais preparado do que alguns países, principalmente a China, por exemplo, está mais preparado do que a China, porque aqui existe o SUS, esse Sistema Único de Saúde que está enraizado em todos os municípios. E o mais preocupante, Paulo Honório, é que no governo federal estão indicando uma mudança no financiamento da saúde pública, porque a saúde pública ela é um direito social, artigo 6º da Constituição, e ela é financiada através dos mínimos constitucionais, né? 12% de investimento obrigatório da União, 15% de investimento obrigatório dos estados e municípios. O que o Paulo Guedes quer mudar, ele quer juntar esses mínimos da saúde e educação num único fundo e, mais grave ainda, colocar um teto, olha só, porque aqui em Ribeirão Preto, a prefeitura, há décadas, investe mais do que o mínimo necessário, não é? O que o Paulo Guedes quer fazer? Quer colocar um teto. Mesmo que você, prefeito, tiver dinheiro em caixa e quiser investir mais em saúde, não vai poder, porque vai ter o teto. Toda vez que a gente ouvir a palavra Paulo Guedes, pensa em morte. Mas não é morte no sentido de passagem para algum outro. É morte da destruição, da dor, do sofrimento. Exatamente. Paulo Guedes é destruição, sofrimento e morte. Exatamente. E o SUS é fundamental. A gente critica o SUS e tudo no Brasil pode ser criticado. Mas sem o SUS, principalmente para quem precisa mesmo, sabe a importância do Sistema Único de Saúde. E assim como o SUS, Paulinho, a educação também está correndo risco. Antes de entrar na questão da educação, Ricardo, o governo federal do Paulo Guedes e do Bolsonaro está cortando os investimentos em pesquisa e pós-graduação em todo o país. Então, por exemplo, quem tem problema de câncer de mama na família, saiba que o governo está cortando os investimentos de quem está estudando e está conseguindo chegar a alguma coisa que possa, se não curar, mas pelo menos amenizar os problemas decorrentes desse problema gravíssimo na sociedade. O que ele está fazendo? Ele tira toda a verba de incentivo a esse tipo de pesquisa. Com isso, anos e anos de pesquisa são jogados na lata do lixo. Então, você que está ouvindo aí, saiba disso. É um governo de morte, é um governo de gente canalha, e que só está levando à destruição do país. Exatamente. E uma coisa eu quero dizer, o SUS atende todo mundo, atende rico e atende pobre. Se você tiver uma doença, por exemplo, como leucemia, você só vai encontrar tratamento no SUS, no HC. Seja você rico ou pobre. Sabe quanto custa uma injeção de leucemia? Custa quase 80 mil reais. Então, ricos e pobres se encontram lá para poder tratar a leucemia. Então, por exemplo, pessoas que têm câncer e que têm plano de saúde privado aqui em Ribeirão Preto, estão há 3 meses na fila de espera para começar o tratamento de câncer, porque não é autorizado pela sua operadora de sistema privado. Então, assim, sem o SUS, Paulinho, a gente está destinado à morte mesmo. Então, você que ficou aí achando bonitinho ficar falando de arminha, saiba disso aí. Fique esperto, porque uma hora vai chegar na sua família, na sua casa ou em você mesmo. A destruição não é para um ou para outro, ou para petista, ou para sei lá o que, comunista. A destruição é para todos, para todos. Quem ganha com isso aí é só os ricos, mas não são os ricos médio, não. Não estou falando de classe média, não. Quem ganha muito com isso é só os ricos, que nem moram no país. Exatamente. A classe média está sendo puxada para baixo e ela vai sofrer as consequências terríveis. E para sair desse buraco que eles estão colocando a gente, vai demorar anos e anos. Então, assim, você que achou bonitinho, ainda está resistente, saiba que isso vai destruir a sociedade, você, seu filho, sua família, isso está acabando com a gente. E a gente vai continuar aqui na nossa trincheira, né, Paulinho? Na nossa trincheira aqui,
dizendo que há outro caminho possível. Claro. Esse caminho não é o caminho único e há caminhos diferentes desse. Vamos puxar aqui um pouco mais rápido a questão da educação, que está indo pelo mesmo caminho, né, Ricardo? Eles estão vendendo a educação, estão destruindo a educação. Falei agora das pesquisas de pós-graduação, que arrebentou com a pesquisa científica no país. E está tirando, inclusive, o sonho de várias jovens que estão querendo se formar e não vai saber para onde, fazer o que com isso. Exatamente. A gente vai repetir aqui pela 100ª vez, vamos repetir sempre que for necessário. O governo atual, desde o governo Temer, quer pegar o artigo 6º da Constituição, que são os direitos sociais, saúde, educação, moradia, previdência, assistência social, quer pegar isso e passar para o sistema privado. Hoje o que você tem como direito, daqui a pouco vai se tornar mercadoria. Você só vai acessar se você tiver dinheiro para pagar. Esse é o ponto. E a educação está indo para o mesmo caminho. Eu falei aqui agora que o projeto do Paulo Guedes é tirar os mínimos constitucionais, que na educação também tem esses mínimos, né, obrigatórios de União, Estados e Municípios, quer transformar tudo num fundo só e colocar um teto. E aí o prefeito vai ter que escolher, ou investe em saúde, ou investe em educação, inclusive com o teto. Não vai poder aplicar mais do que o teto. E outra, a educação está sendo terceirizada, nos municípios as creches já são terceirizadas, o ensino fundamental vai começar a ser terceirizado e as universidades e os institutos federais particularmente, são o maior exemplo de educação pública que já se criou nesse país. Ensino integral, com o curso propedêutico e curso profissionalizante no mesmo dia, manhã e tarde, com almoço para os alunos, educação de melhor qualidade do que escolas particulares. É só pegar os números dos institutos federais, eles já pararam de ser expandidos, estão regredindo, a mão de obra não está sendo reposta, a infraestrutura não está sendo reposta, daqui a pouco eles vão começar a ser privatizados, assim como é o projeto de privatizar as universidades federais, aonde fazem as pesquisas que você citou. Então, assim, saúde e educação em 2020, desde 2016, estão literalmente pedindo socorro, Paulinho. Legal. Assim, eu sei que a gente é pequeno aqui, a gente fala com poucas pessoas, mas assim, que as pessoas se sintam tocadas mesmo por essa questão. Abre o olho, gente. Para de ficar com essa coisa de ficar falando de esquerda ou direita. O que estão fazendo com o país e com as pessoas mesmo, estão destruindo as pessoas, estão matando as pessoas. Então aqui é um pedido. Presta atenção, é só olhar o fato, conversa com o pessoal, verifica. Essa questão da pesquisa é um negócio seríssimo. Sim. Estão jogando tudo que se teve de avanço no país, e foram muitos avanços, na lata de lixo. E estão destruindo a vida de vários jovens, Ricardo. Exatamente. O futuro. Estão destruindo o futuro e a vida de vários jovens. Eu conversei com o Alisson, um colega novo que a gente em Tuiutaba agora. Ele está nessa pesquisa para sequenciar uma parte do DNA que provoca o câncer de mama. Avançadíssima pesquisa. Sim. E esse ano amanheceu sem um tostão de investimento para isso. Como que o cara vai fazer? Exatamente. É um cara que poderia estar trabalhando no mercado, não está investindo 24 horas do dia dele para poder descobrir uma forma de amenizar esse problema. Sim. E agora não tem um tostão para o cara trabalhar. E essa desilusão, Paulinho, a gente não vai entrar muito profundamente nesse tema, mas essa desilusão que acaba afetando as pessoas, acaba afetando duramente os mais jovens, acaba afetando duramente os idosos, né? Quem mais precisa. Acaba refletindo em coisas muito ruins, como, por exemplo, o aumento muito grande do número de suicídios que tem acontecido no país. A gente promete voltar com esse assunto, com um pouco mais de número, com um pouco mais de profundidade, porque eu acho que é importante a gente discutir isso aqui, mas essa desilusão a que você está se referindo, essa falta de perspectiva no futuro, está refletindo em números muito ruins, muito tristes e muito alarmantes, que é o número de suicídios. Mas a gente promete voltar com esse assunto, com os números e com uma análise mais aprofundada disso. Claro, não vamos tratar de caso específico de forma alguma, Exato. mas a sociedade, enquanto ela não descobrir que ela é um conjunto que forma um corpo só, e enquanto ela não descobrir que quando tem um cara caído lá na rua, igual na Baixada de Ribeirão Preto, aquele cara que está lá caído, ele te afeta diretamente do ponto de vista de ser humano, enquanto não descobrir isso, a gente vai aumentar esses problemas potencialmente no país. E o Calçadão vai continuar sendo essa trincheira onde aqui você vai encontrar esse tipo de reflexão e a gente te convida, assim como o Paulinho fez, a refletir junto com a gente e vir conosco nessa batalha.